Olá, meu nome é Ana Laura, eu sou graduada em Letras e mestranda do Programa de Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Estou aqui para apresentar o meu projeto de mestrado. Vou compartilhar a apresentação de slides. O meu projeto de mestrado é o uso da música como estratégia didático-pedagógica no ensino de língua espanhola na UNAT, sob orientação da professora doutora Denise Maria Margonari Fávaro. Vou começar essa apresentação explicando um pouquinho sobre o que é a UNAT. É a Universidade Aberta à Terceira Idade, é um projeto de extensão que existe em outras universidades do Brasil e outras instituições, e eu trabalho desde 2018 na UNAT de Araraquara. Tenho alunos que estão comigo desde 2018 e alunos que estão comigo desde o ano passado, 2021. E o meu trabalho de conclusão de curso da graduação também foi relacionado ao ensino de língua espanhola na UNAT. Eu trabalhei com as motivações para a aprendizagem de espanhol na terceira idade. E uma motivação que apareceu muito foi o gosto por músicas em língua espanhola. Então, por isso que eu trouxe isso também para o meu projeto de mestrado. A demanda do público idoso vem crescendo com o aumento da longevidade, e com o aumento da longevidade também aumenta a busca por aprender coisas novas, fazer atividades diferentes, pertencer a grupos. E as aulas de línguas estrangeiras são aliadas nesse processo, pois o público idoso, a pessoa da terceira idade, sai de sua zona de conforto e aprende um novo idioma, aprende coisas de pronúncia, gramática e principalmente questões culturais. Isso é muito importante porque elas gostam muito de viajar, as minhas alunas, no caso. Então, isso é muito interessante. E aqui eu trouxe uma citação de Della, fala exatamente sobre isso, que o aprendizado de língua espanhola, a aprendizagem de língua espanhola, de línguas estrangeiras em geral, é importante nessa fase da terceira idade, mas que não há materiais, não há metodologias e práticas pedagógicas voltadas especificamente para esse público. Então, há o aumento da demanda, mas não há práticas pedagógicas, instituições de ensino voltadas para esses alunos. Então, a citação diz que é justamente pensando no aluno idoso de hoje e do futuro que as instituições de ensino, as práticas pedagógicas, os materiais didáticos e a formação docente precisam se organizar para atender satisfatoriamente a esse público em crescimento, o qual cada vez mais exigirá uma metodologia adequada e direcionada às suas expectativas e necessidades específicas. Então, a importância da gente desenvolver aí investigações e pesquisas para trazer esses materiais destinados especificamente a esse público. Então, como eu comentei, as alunas do grupo sempre motivadas por músicas, sempre interessadas por atividades de língua espanhola com músicas. Então, eu decidi, a nível de mestrado, trabalhar com as músicas, canções em língua espanhola como estratégia para a aprendizagem de língua espanhola na terceira idade. Trouxe também essa citação de Mata Barreiro, falando sobre a importância da música e na aprendizagem. Então, a audição de uma canção desencadeia no aluno e em nós, professores, sensações e reações diferentes. A comunicação entre estas duas culturas introduz uma situação pedagógica geradora de enriquecimento mútuo. Então, tanto nós, professores, como os alunos, têm toda a sua bagagem, as suas sensações, os seus gostos, e isso é muito interessante quando a gente traz para contexto de sala de aula. Então, inclusive, alunas gostam das músicas, dizem que lembram da juventude, que lembram de pessoas queridas, traz essa questão afetiva. Então, é uma estratégia didática aí que se mostra interessante no contexto de aprendizagem. Aqui temos os objetivos dessa pesquisa, né, do meu projeto de mestrado. O objetivo geral é analisar o uso de músicas como recurso e estratégia didático-pedagógico no ensino de língua espanhola no contexto da UNAT de Araraquara. E os objetivos específicos, os dois primeiros estão relacionados justamente a entender e dar voz a essas alunas, a esse público da terceira idade. Então, entender o que as alunas pensam sobre o uso de músicas como recurso para a aprendizagem de língua espanhola durante as aulas, desenvolver junto a elas atividades diversas com músicas para nossas aulas de língua espanhola, dando voz às suas opiniões, aos seus gostos e às suas expectativas. Então, elas me passaram, né? Eu já conhecia um pouco do gosto delas, de acordo com a observação, né, nesses anos de contato, nesse tempo de contato.
E elas também me passaram quais artistas, cantores, bandas, cantoras elas gostavam de ouvir em língua espanhola. Então, é de acordo com o gosto delas e a cada atividade elas vão dando a opinião delas e a gente vai construindo essas atividades junto a elas. E o terceiro objetivo específico, identificar se o uso de músicas como estratégia didático-pedagógica no ensino de língua espanhola para a terceira idade é uma estratégia válida e pertinente de acordo com as impressões das alunas e minhas próprias impressões. Então, essa é a hipótese, né, de que as músicas são uma estratégia didático-pedagógica válida e pertinente nesse contexto. Então, a gente precisa comprovar ou negar essa hipótese. Para a realização, né, a nossa metodologia aqui para a realização desse projeto é um estudo de caso. Então, aqui está falando sobre as 3 fases, essa citação de Ludwig e André, essas 3 fases do estudo de caso. Então, a primeira fase é aberta ou exploratória, então ela já foi realizada nesse tempo de contato aí com as alunas e identificando o que elas gostam e tudo mais. A segunda, mais sistemática em termos de coleta de dados, nós estamos especificamente nessa fase agora de coleta de dados. E a terceira, consistindo na análise e interpretação sistemática dos dados e na elaboração do relatório. Mas aqui tem um ponto importante, né? Como eles mesmos enfatizam, essas 3 fases se superpõem em diversos momentos, sendo difícil precisar as linhas que as separam. Então, mesmo agora na fase de coleta de dados, a gente tem traços da primeira fase, né, mais exploratória, porque eu vou identificando se elas estão gostando, se elas não estão gostando. Depois a gente aplica o questionário depois das atividades e a gente traz um pouco dessa terceira fase, porque para elaborar a próxima atividade, eu preciso analisar, interpretar um pouco as respostas delas para poder aplicar, levar em consideração na próxima atividade que vai ser realizada. Então, essas fases, elas acabam se mesclando. Então, é um estudo de caso que nós estamos realizando aqui. E lembrando que essa parte de coleta de dados foi tudo passado no Comitê de Ética, né, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Então, nós estamos fazendo dessa forma. Como eu comentei, estamos na fase de coleta de dados. Então, eu estou elaborando e executando as atividades com músicas para ensino-aprendizagem de língua espanhola para as alunas. Então, elas me passaram antes, né? Primeiro eu passei um questionário em que elas falavam os estilos de música que elas gostavam, citavam alguns cantores que elas também já tinham comentado comigo que gostavam. Então, eu colhi essas informações, fui elaborando algumas atividades e nós já realizamos 3 atividades. Trabalhamos com a cantora Celina, com Julio Iglesias, e sempre que nós terminamos uma atividade, eu passo um questionário para elas, um questionário que tem algumas questões como o que você achou da atividade, qual é a sua opinião, o que você aprendeu com ela, como você se sentiu durante a realização da atividade. E são respostas discursivas que elas precisam fazer, não é de múltipla escolha. Então, elas podem se expressar livremente sobre como elas se sentiram, sobre sugestões para próximas atividades, e aí a gente já vai aplicando dessa forma. E com isso, confirmaremos ou negaremos a hipótese de que a utilização de músicas no contexto de ensino de língua espanhola à terceira idade pode ser uma boa estratégia e grande aliada no êxito do processo de aprendizagem das alunas. E se confirmarmos essa hipótese, é necessário também, né, quando eu for apresentar os resultados da pesquisa, sistematizar os conteúdos. Quais atividades foram mais proveitosas, quais atividades as alunas gostaram mais. Então, isso precisa ser sistematizado também e constará nos resultados da pesquisa. Ela está em andamento, eu termino meu mestrado em setembro de 2023, então estou aí nessa fase de coleta de dados. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa apresentação. E no meu trabalho há outras referências, foi feito um levantamento bibliográfico, mas aqui estão as referências desta apresentação específica. Agradeço a atenção, muito obrigada e tchau, tchau.